Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da empresa Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e hoje nós vamos fazer um encontro incrível que você vai ficar apaixonado. Sabe aquelas 4 mulheres empoderadas? É isso que vai acontecer no dia de hoje. É um podcast em homenagem ao Dia da Mulher e vocês vão conhecer as histórias aqui na mesa que você vai ficar encantado, tá? E onde vai estar esse podcast, Márcia? Vai estar dentro do Centro Profissional Ribeirão Shopping, vai estar no Trio Ribeirão e na Mafra Gestão. Então, por favor, olha com muito carinho esse conteúdo que vai fazer toda a diferença na sua vida. E com muita honra, eu começo hoje com a doutora Andressa Nassif. Então, seja bem-vindo, doutora. Muito obrigada, Márcia, pelo convite. Gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história. Meu nome é doutora Andressa Nassif e eu trabalho com essa parte de harmonização facial, que é algo que está em alta, né? Então, assim, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou dentista, na verdade, de formação. E quando eu me formei, eu fiz uma especialidade em ortopedia facial e ortodontia. Eu fiz 2 anos de especialidade. E no fim da minha especialidade, eu já fazia muito tratamento para ATM com botox terapêutico. Então, foi algo que começou a me chamar a atenção. Como eu comecei a trabalhar com essa parte de arcada dentária, estrutura de face. E uma professora que, assim, eu admirava muito o trabalho dela. Ela falou para mim, vamos buscar um pouco mais sobre essa parte de botox, que está nos casos, assim, de dentista começar a atuar nessa área. E aí eu fui para Vitória. Ela é uma mulher, assim, referência até em São Paulo, e essa parte de harmonização como dentista, né, a Tereza Escardo. E eu fui para Vitória, fiz um curso com ela de início, e na época, assim, quase não trabalhava muito com ácido hialurônico, era mais a parte de PMMA e botox, né? Então, o botox terapêutico e o botox estético. E aí, depois disso, eu tive uma proposta, assim, né? Eu fui fazer uma prova, me convidaram para fazer uma prova para ir fazer um curso em Harvard. Então, aí eu saí daqui de Ribeirão, fiz essa prova, passei e fui buscar mais. E aí, eu me formei nessa área de cabeça e pescoço. E aí, nisso, eu tive vários outros convites, fui cada vez especializando mais nessa área cabeça e pescoço. Fui dar uma palestra o ano passado, fui convidada para falar sobre rejuvenescimento de pescoço em Dubai. Que é a sua especialidade, né? Que é a minha especialidade. E esse ano fui para Paris e fora outros que eu fui me especializando, convites surgindo pelo laboratório alemão, que é o laboratório da Merz também, que eu fui para lá, para São Paulo, que eles montaram agora uma sala em São Paulo. Eu fui lá também palestrar. Então, assim, foi vindo vários convites. Em Paris também, assim, fui assistir uma palestra muito legal com um coreano, parte de fios. Então, assim, eu trabalho muito com fios hoje em dia também, tecnologias, assim, que trouxe da Coreia do Sul. Então, é algo, assim, que eu vou buscando cada dia mais novidades para os meus pacientes, que a mulherada hoje em dia tem buscado cada dia mais essa área de rejuvenescimento, harmonização, que é a mesma coisa, né? Só que eu falo muito rejuvenescimento para trazer algo mais natural. Porque hoje em dia, com essa coisa de harmonização, muita gente, assim, começou a trazer isso como algo feio. Então, eu tento levar uma leveza para os meus pacientes, por isso que eu falo rejuvenescimento facial. Quem me conhece e vê muito no Instagram, vê que eu posto muito rejuvenescimento, para mostrar para eles que é algo que a gente vai construindo, algo que a gente vai trazendo naturalidade para o paciente, para deixar a mulherada cada vez mais bonita. Uau, então olha só que conteúdo que vai estar hoje, né? Então, por favor, doutora, se apresente, fica à vontade. Obrigada, Márcia, pelo convite. Bom, eu sou ginecologista obstetra e nós temos aqui a Clínica Geração Mãe aqui no prédio. E nós trabalhamos com maternidade, o começo da vida, trabalhamos com mulheres em todas as fases da vida, mas com foco, então, em transformar gerações a partir do começo da vida. Então, nós trabalhamos na pré-concepção, um pré-natal totalmente diferenciado,
porque a gente sabe que esse bebê que está em formação está fazendo a sua programação metabólica durante a gestação e os primeiros 2 aninhos de vida, e a clínica conta com vários outros profissionais, é uma clínica multidisciplinar, então eu somo com outros colegas para que a gente possa realmente oferecer saúde para esse casal que está buscando gestar, né? E isso está muito atrelado à minha história de vida pessoal, porque eu fui uma mãe que gestou, que passou por uma cesariana desnecessária e se frustrou muito com isso. Na sequência, tive um parto natural da Bianca, que foi um parto transformador, e aí a gente começou a entender a potência que é a gente oferecer nesse início de maternidade para essa mulher experiências naturais que resgatem a sua feminilidade, o seu poder de gerar, de gestar, de parir, de nutrir uma criança. E isso a gente está falando do Dia Internacional da Mulher, e isso é quem nós somos, né? A mulher é um ser dotado da sua capacidade de nutrir, de gerar, de construir, de acolher. Isso é quem nós somos, e trabalhar com isso é um grande prazer. Olha, que delícia. Então, olha só, vocês estão percebendo que a gente está falando de beleza interna, a gestação como um todo, né? E acolhendo essas pessoas logo na primeira fase, né, doutora Flávia? E agora nós vamos ter a Janaína, né? Que ela vai detalhar um pouquinho mais sobre a área dela, que vocês vão ficar encantados. Olá, Márcia. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou advogada por formação, né? Sou mãe de 2 meninos, esposa, cristã, e a minha história, ela vem muito assim, de um conteúdo muito corporativo, né? Eu fiz direito, mas eu não segui a profissão. Eu acabei indo morar um tempo fora do Brasil, depois que eu fiz a minha formação, e na volta eu sempre gostei dessa área corporativa, empresarial, o empreendedorismo. E aí fiz a minha carreira dentro do Sebrae, trabalhando com orientação e incentivo ao microempreendedor, né, desenvolvimento de novas empresas, de pequenas empresas, pequenos negócios. Então, aquela pessoa que tinha um sonho, eu falo que eu sempre trabalhei com sonhos, né? A pessoa tinha um sonho e aí ela queria desenvolver, ela queria trazer dinheiro, qualidade de vida para a casa dela. Então, eu ajudava muito nessa parte de planejamento de negócios e tal. E fiz a minha carreira nisso, dentro do Sebrae, né, durante 8 anos. E aí do Sebrae eu passei para o LEAD, que é o grupo de líderes empresariais aqui de Ribeirão. Né? Comecei junto com o Fábio na época, né, a reunir essas empresas, né, essas organizações para trazer a liderança, né, trabalhar muito com liderança empresarial aqui em Ribeirão. Depois mudei para Ribeirão. Aí veio a maternidade, e aí que eu acho que veio, que aflorou a mulher, né? Nós estamos falando do Dia da Mulher. Sim. Então, até então, quando a gente trabalha com empresas, quando a gente está no mundo corporativo, a gente sente aquele mundo executivo, um mundo mais forte, né? Aquela coisa mais masculina. E eu sinto que a maternidade aflorou, né? Muito a mulher em mim. Foi onde que eu precisei aflorar meu lado cuidador, aflorar meu lado de ter um ser humano para cuidar, né? Uma casa, um marido. Eu acho que quando vem isso para a mulher, é onde que realmente ela entra em contato com a essência dela. E foi onde, como eu tinha isso muito distante por causa do meu trabalho, foi onde que eu busquei o coaching, né? O coaching veio realmente por uma demanda pessoal. Eu falo isso emocionada porque foi algo que realmente transformou a minha vida, né? Então, hoje, o que eu passo é realmente o que eu vivi. Né? Então, assim, hoje com um programa que eu tenho com outras mulheres, que a maioria que vem, porque o que vem pra gente é realmente aquilo que Deus traz pra gente, aquilo que a gente tem condição de cuidar, né? E as meninas hoje que estão comigo, que procuram tanto o escritório quanto o grupo, são mães que trabalhavam muito e que de repente se viu lá com 2 filhos, com o marido, e agora o que eu faço? Como que eu sobrevivo? Eu preciso me reconectar. Busca muito a identidade, né? Então, assim, eu trago muito dentro do coach esse reencontro de identidade, fortalecimento de identidade, de quem você é, para você chegar na sua essência, para depois a gente estar buscando, assim, algo fora, né? Porque muitos querem ser felizes. É isso Sim. que a mulher busca, ela quer ser feliz. E, de repente, a maternidade vem, a gente precisa renunciar a muitas coisas, né? E perde um pouco a autonomia. Perde um pouco a autonomia. Então, o coaching foi isso. Foi onde eu segui, né? Fiz todo o processo Golden da Febracis.
fiz alguns cursos fora e nesse meio do caminho, eu também estudei ao mesmo tempo, né, o marketing digital, o empreendedorismo digital. E comecei a abrir uma empresa com meu marido sobre negócios digitais. Ele é da área de direito, como eu também sou advogada, mas ele é da parte tributária. E a gente, no mesmo escritório, eu escutava ele o dia todo ensinando contadores e advogados. E eu falava assim, o teu público precisa ser contador e advogado, e não empresas. Né? Então, você é ótimo para dar aula, você está explicando muito bem tudo, passa muito tempo. E foi onde que a gente montou uma mentoria, né, empresarial e também individual para contadores e advogados. Então, hoje eu tenho essas duas frentes, né, com mulheres, que é algo que eu sinto que é no meu propósito, que é algo que eu vivi. E, ao mesmo tempo, toda a bagagem corporativa do empreendedorismo, que eu também não joguei de fora, que nada é desperdiçado, não, né? Graças a Deus, Hoje só acumula. hoje eu aplico isso através do empreendedorismo digital. Uau! Então, assim, só para fechar o ciclo, né? Eu sou a Márcia, que fundou a Mafra Gestão, e eu também trabalho como síndica profissional, né? Eu cuido desses empreendimentos mistos, essa é a minha especialidade. E quando a gente expandiu a empresa, eu precisei trazer meu marido para a operação, ele era funcionário público, e aí vem o primeiro mito, né? Meu Deus, como é trabalhar com o marido? Será que é possível, né, Flávia? Será que é possível? E aí todo mundo vem com a história, né? Você vai jogar o seu casamento fora, você é louca. Então, eu fui louca realmente, doutora. Nós começamos um processo, como você mesmo disse, Janaína, de dentro para fora, né? Então, a gente começou a olhar qual era nosso propósito, a nossa missão, e a minha empresa foi tomando um corpo, né? Porque hoje vários empresários são carentes de trocar experiência, carências de um apoio, de trocar ideias, né? E isso contribuiu muito para o nosso crescimento, porque hoje a gente assessora alguns empresários, a gente assessora algumas construtoras, administradoras, e também a gente atua como síndico profissional, né? E quando a gente está na atividade, é muita pressão, né? E hoje, infelizmente, as pessoas estão cada dia mais doentes, né? Então, as pessoas jogam a responsabilidade na gente, né? Tipo, se vira. E a gente teve que se aperfeiçoar cada dia mais com a profissionalização, porque aí distancia um pouco a emoção do fato, né? E para nós foi muito importante entrar nesse nível de profissionalização, que hoje, por isso que a nossa carteira é para alto padrão, a gente conseguiu atender, né, de uma forma bem otimizada, e como a doutora Flávia comentou, é importante essa integração, né? Então, aqui no Brasil, às vezes o pessoal tem a mania de querer fazer tudo, né? Não precisa fazer tudo. Você pode ser muito bom naquilo que você faz, e aí você pode buscar parceiros. Então, o nosso grande propósito do dia de hoje é abrir a nossa carteira de clientes para que eles se conheçam, para que vocês possam interagir entre vocês, para que vocês possam entender que estamos todo mundo na mesma base, na mesma cidade, né? E com o mesmo intuito, crescer, diminuir as vulnerabilidades, ampliar as coisas boas que a gente tem dentro da operação, né? Da gestão. E hoje, para mim, é uma honra estar com vocês aqui. Todas admiro muito o trabalho de vocês. E gostaria de contribuir com o nosso público. Então, eu gostaria que vocês citassem, né? E aí pode a ordem que vocês quiserem, mas uma dor, né? Como vocês comentaram, que motivou a se profissionalizar um pouquinho, a se empoderar como mulher, né? Porque, como você disse, às vezes a gente é colocado um pouco de lado, né? Olha, o homem é mais forte, o homem é importante para uma operação, e a gente reconhece que é importante mesmo em qualquer operação, mas tem que ter uma mulher, né, que possa ajudar a conduzir, para ser parceira. Então eu gostaria que vocês sugerissem esse desafio para as mulheres e os homens que estão aqui do nosso lado. Igual assim, ó, quando eu me formei, eu era muito nova. Então, eu senti um certo preconceito, ainda mais por ser dentista, trabalhar com harmonização facial, ainda ter aquela coisa dos médicos ser contra. Então, todo mundo me olhava meio assim, muito Tinha um preconceito. nova, não sei, dentista. Aí eu falei, não, eu vou mostrar que eu sou diferente.
Vou mostrar que eu sou diferente de todos os dentistas. E aí isso me fortaleceu muito. De eu ir buscando cada vez mais coisas novas. E às vezes, assim, você fala desse empoderamento, assim, da mulher. E aí eu via que homem tinha muito preconceito. Ah, juro. Aham. Novinha, dentista. Então, não colocava muito credibilidade. Então, eu falei, não, eu vou me destacar na minha profissão. E eu sou, assim, eu sou uma mulher, assim... Quando a pessoa pensa que eu não sou capaz, aí que parece que eu vou mais mostrar. energia, né, doutora? Me dá muita energia. Sabe o que eu fiz? Foi uma época que eu me fechei. Me fechei de amizades, me fechei de tudo. Foquei só nos meus estudos. E aí, eu foquei só nos meus estudos, no meu trabalho. Então, isso começou a se destacar. Foi aquela coisa do boca a boca, né? E aí, comecei a pegar muito paciente. E aí, as começaram a me olhar de uma outra forma. E na época da pandemia, eu tô bem no começo do trio. Eu falei assim, eu vou transformar esse ambiente numa boutique. Então, aí eu falei assim, e tudo isso foi ideia minha, na época da pandemia, tudo fechado. Eu falei, eu vou transformar isso, porque eu vou fazer algo muito diferente que ninguém tem em Ribeirão. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não quero que meu consultório tenha cara de consultório. Eu quero que todo mundo entre aqui e fale, nossa, parece uma sala de boneca, não sei. Tipo, eu falei alguma coisa. Aí chamei uma arquiteta. Eu falei, olha, eu quero algo muito diferente aqui. A gente tem até uma penteadeira lá, assim, coisa que ninguém tem dentro de um consultório, né? Uhum. E aí ela falou assim, eu falei, olha, eu quero fazer algo diferente, não quero piso normal, quero algo de madeira. Eu falei, a gente vai ter que ver com a vigilância, porque eu não quero nada normal. Ela falou, olha, então vamos fazer isso, aquilo. Aí ela me mostrou o projeto, eu falei, aham, é isso mesmo. Aí eu lembro que na época a gente teve que mudar 2 vezes o projeto. Eu falei, não, mas eu quero algo muito diferente. Aí, enfim, deu tudo certo. E aí nisso foi chamando cada vez mais a atenção das pessoas. E assim, trabalho, aí depois foi tendo mais autorização, tudo, e aí a coisa começou a andar, sabe? Mas eu fui bem, assim, não perdi o... Persistente, Não perdi, não. ousada. Igual assim, eu não trabalho mais como dentista, sabe? Eu não faço restauração, não trabalho com nada disso. O meu foco é só harmonização. E assim, eu até falei pra ela, o meu namorado é dentista, mas ele cuida de parte dentária, né? Entendi. Eu não, eu É só... bom esse posicionamento, Exatamente, né, doutora? porque assim, eu fui assim, não... E outra coisa, eu tenho uma concepção que quem faz tudo não faz nada. Então, eu falei, eu vou focar só na harmonização, nem que for ter um paciente por semana, mas é só isso que eu faço. Eu não faço nada além disso. Então, assim, eu fui bem persistente. E aí, graças a Deus, foi assim, o negócio... De vento em polpa. Olha só, aí, que o negócio coisa boa. foi deslanchando cada vez mais, graças a Deus. Parabéns pela persistência. Eu fui bem persistente. Eu falei, não, vou... Perfeito. E vocês, meninas? Quer falar já? Bom, eu falando de uma dor, né, assim, eu acho que o que mais me motivou foi a questão, assim, da escassez, sabe? Hoje em dia a mulher, ela, na minha época, né, as mães, quando elas se tornavam mães, elas ou eram mães ou elas trabalhavam. Sim. Né? Então, era uma coisa ou outra. Então, eu venho de uma geração assim, de que você tem que escolher. Então, se você já escolheu ser mãe, pronto, agora é os filhos que você vai cuidar, né? É a casa, os filhos. Então, a minha maior dor foi porque eu era uma executiva, ganhava muito bem sozinha, e, de repente, eu não tinha um padrão que eu pudesse olhar e falar assim, ela deu certo trabalhando e com os filhos. Como mãe. Né? Então, eu acho que a minha dor na maternidade foi realmente essa. Isso que me impulsionou hoje a fazer o que eu faço. E aí entender que existe uma roda da vida e que nós podemos, não precisa ser uma Mulher Maravilha, claro que não, né? Nem você precisa ser. Mas assim, você a Deus, né? olhar para aquilo e você enxergar a abundância, né? Que foi isso que Deus quis para nós, que nós pudéssemos fazer tudo. Em Provérbios 31 fala disso, né? De que ela administra, que ela cuida dos filhos, que ela acorda cedo, que ela atende o marido. É possível, né? Desde que a gente consiga fazer isso com equilíbrio, desde que a gente consiga fazer isso de uma forma leve. Né? Então, assim, o meu trabalho até então estava muito focado no fazer. Tá. E na hora que eu parei de fazer, eu não encontrei o meu ser. Entendi. E foi onde que eu me conectei assim, cadê a identidade? E agora, quem que eu sou?
Agora eu não faço mais tudo aquilo de coisas que eu fazia. E agora eu preciso ser alguém para eu conseguir transbordar algo para os meus filhos também, né? E aí vem essa questão da maternidade, de você apresentar um exemplo, né? De você ser alguém para você poder transbordar isso nos seus filhos. Então eu senti uma responsabilidade que ali, nossa, eu fazia tanto e não, né? E não. E aí, com o tempo, por isso que o coach me mostrou que é possível a gente olhar para tudo aquilo ter e a gente equilíbrio, né? ter equilíbrio, da gente conseguir trabalhar com uma agenda, né? E cuidar. E se não der conta, tá tudo bem. Então, isso foi algo que me ensinou. Não preciso carregar Não o título preciso. de Mulher Maravilha. Não, e assim, você também ter, eu falo assim, a humildade de pedir ajuda. Que é acessar a vulnerabilidade, né? Porque na hora que você se vê, assim, em várias áreas, com várias atividades, várias coisas para fazer, você não sentir a bagagem da culpa. Nossa, eu fiz tanta coisa, mas eu não trabalhei. Eu cuidei tanto dos filhos, mas... Então, assim, a culpa é uma mochila muito pesada. Pesada. Para a mulher. Pesada. Né? Então, assim, isso foi algo que também me motivou a você fazer, não precisar ser uma Mulher Maravilha. Por que não ser uma Cinderela? Que eu acho que, no fundo, a mulher, ela olha muito essa questão, ai, tem que ser igual ao homem, tem que ser forte. Não, coloca o sapatinho de cristal, que no fundo é isso que eu quero. Quero ser cuidada, quero ser amada, quero ser protegida. Não quero, não, desbravar desse jeito. Eu quero ser cuidada. A essência da mulher é essa, né? A gente precisa tomar muito cuidado para não trocar os papéis Exatamente, dentro de casa, sim, né? Exato. Então, você vai querer ser o homem da casa? Tem certeza? Porque assume um risco, né? Então, Sim. foi legal você ter falado do ser, porque hoje, né, até a doutora a Andressa estava falando, né, que hoje as mulheres realmente estão focadas, né, na parte física, porém, eu preciso também olhar para dentro, né, para ver o ser que tem, né, o que está acontecendo, por que tenho irritabilidade, Exato. por que eu não estou tão satisfeita, Exato. né, o que tem por trás, né? E por isso, Márcia, que eu vejo que a pandemia, ela Exaltou. veio para isso. Ela exaltou isso, levou as pessoas para dentro de casa, fez com que elas olhassem para elas. Para a família mais próxima, né? Porque elas pararam de fazer o tempo todo. Correria, tô em correria, tô saindo, pego o carro, sai. Que é uma e ele fuga, tá dentro né? de casa. E aí a pessoa olha pro espelho, ela quer consertar algo que ela tá sentindo, né? Que ela parou tudo. E aí eu vou fazer algo fora, que isso vai me ajudar. Né? Então, por isso até que teve as distorções, né? Da harmonização. Da harmonização. No primeiro momento, exaltou, né? Tem que mudar drasticamente. Nossa, tem que mudar. Né? Eu quero fazer mudança radical. Porque eu tô em casa, eu tô olhando, porque eu acho que a pessoa nunca tinha observado. Aí ela começa a ver coisa que... Não, porque eu tô aqui em casa, eu tô sem fazer nada, e eu tô olhando, eu tô vendo que algo tá me incomodando. Eu acho que é tal coisa. Tem como você ver? Então, assim, as pessoas pararam pra ver mais, né? Então, isso é verdade. Doutora Flávia, e a sua percepção? Olha, eu tenho tantas histórias pessoais de coisas que aconteceram comigo, que foram dores e que eu tive que aprender a olhar de uma forma diferente, a superar. Eu falo que eu sou um poço de milagres, né? Que eu tive várias experiências milagrosas, assim, em relação à saúde, que é a área que eu cuido. Sim. Então, assim, você vê como Deus trabalha na nossa vida, justamente na área que você vai ser usado para abençoar outras pessoas. Sim, então, minha primeira história de milagre foi que eu tive uma menopausa precoce aos 32 anos, recém-casada, um balde de água fria, no sentido... Não vou poder ter filhos. E era assim, não tinha ovário como se fosse de uma mulher de 70 anos de idade. E aquilo mexeu muito comigo naquele primeiro momento, mas eu não soube ir atrás das verdadeiras causas daquilo. Por imaturidade, por não encontrar profissionais que pudessem me direcionar e por aquela mente muito analítica de médico. Uma menopausa precoce, não tem tratamento, você vai atrás de uma fertilização com óvulo de doadora, ponto. Mas aquilo não fazia sentido para mim na época. E eu não tinha a quem recorrer, porque eu não conhecia nada da medicina que eu conheço hoje, que eu sei que eu posso ajudar muitas mulheres nessa área, com o que eu carrego hoje. Na época eu não tinha absolutamente nada disso. E naquele momento eu só tinha uma saída, que era Deus. E eu comecei a buscar Deus, orar, buscar, pedir. E 8 meses depois eu voltei a menstruar. Do nada.
E alguns meses depois eu engravidei espontaneamente do meu filho, depois de ter feito 2 fertilizações não bem-sucedidas. Então, assim, passei por todo um processo que hoje quem faz uma fertilização sabe, o desgaste que é emocional, financeiro, a expectativa, lidar com a frustração do negativo. Passei isso 2 vezes, não engravidei, que foi o momento de largar mão realmente, porque aquilo para mim ainda segurei como uma muleta. Vamos ver se essa fertilização deu certo. Não deu. Falei, então eu só tenho você, Deus, só tenho o Senhor. E aí Deus fez o milagre. Então eu engravidei do meu primeiro filho. E 10 meses depois, sem querer querendo, eu engravidei da Bianca. Então, o Rodrigo e Bianca são frutos de milagre. E é maravilhoso olhar para eles todos os dias e lembrar da bondade de Deus. Né? Porque eles são um milagre vivo, a prova viva de que Deus faz algo sobrenatural que ninguém pode explicar. Né? Eu lembro que meus professores da USP falavam naquela época, nossa, Flávia, não dá para explicar. A gente não consegue explicar. Então, esse foi o primeiro milagre. Nisso, minha vida foi, né, a gente vai tendo tantas reviravoltas, vai se especializando, né, doutora Andressa? Vai aprendendo tanta coisa que você não recebeu na sua graduação, nem na sua residência, nem no seu mestrado, porque eu fui caminhando e, né, vivi esse processo do parto que me transformou, que gerou o meu terceiro filho, que é o Geração Mãe. Então, minha empresa é um bebê que nasceu do meu não parto do Rodrigo, do parto da Bianca, e aí nasceu Geração Mãe como uma proposta de mudar esse cenário obstétrico no Brasil, que é tão cesarista, que rouba das mulheres essa oportunidade de viver esse processo que é tão maravilhoso, que é o nascer, né, de forma natural. E, mais recentemente agora, no ano da pandemia, no ano que estava todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Aí eu falei, ai, Deus, de novo, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Que eu falei, já não tomei muita lambada, não tá bom, né? E assim, não foi uma situação qualquer, era um câncer avançado, com metástase para a coluna, para o fêmur. Mais uma vez, eu ouvi dos médicos a mesma fala da outra vez. Olha, não tem o que fazer, você vai tratar, você vai ter uma expectativa de vida ok por um tempo, chega uma hora que a doença não controla e aí você entra na fase final da doença e morre. Eu falei, meu Deus. Tem. Fala. Pois aí, você imagina que o médico mata o paciente ali, né? Exatamente, já mata ali. Se você não tem uma... Não foi exatamente assim que o médico falou, mas assim, resumindo, claro que ele foi muito cuidadoso. Você fala, não tem pra solução. O que eu vou fazer? Apesar do colega ter sido incrível, muito cuidadoso com as palavras, mas a gente sabe traduzir, ainda mais que a gente que é médico, não sou besta, né? Sim. Falei, tá, e aí? E aí que eu tive que realmente entender que aquilo era fruto das minhas escolhas. Aí entra a autorresponsabilidade. Eu não tive isso à toa. Eu de alguma forma... O que eu tenho que aprender com isso, né? Não foi ao acaso. E aí você vai fazer um retrospecto do seu estilo de vida. Aí você vê o excesso de trabalho, alimentação deficitária, a falta de exercício, o sono que você não dorme porque você está em parto, enlouquecida, um parto atrás do outro de madrugada. Aí você vê o nível de estresse. E aí, uma coisa que eu nunca imaginei pensar foi vasculhar os meus traumas. As minhas questões emocionais lá de trás e as transgeracionais. As coisas que nem aconteceram comigo, mas que aconteceram com a minha mãe, com a minha avó. Então, a gente vem de uma linhagem, né? Nós uma repetição, né? Exatamente. E aí, esse trabalho de mexer nessa lama, né, de entender, isso também teve um link com a minha não amamentação do meu filho, que foi um trauma que me feriu muito, não ter amamentado meu primeiro filho. Você vê que mama, tem a ver com ninho, né? Então, nosso corpo fala, gente, nossas doenças não estão para nos matar, nenhuma. Todas as doenças estão para nos comunicar algo. Tô olhando pra câmera porque eu tô falando com você, tá? Isso. Então, quando a gente olha para um diagnóstico, ele não tá dizendo para você que você vai morrer e acabou. É o contrário, ele fala, olha para esse problema. Investiga, porque você tá aqui para viver, você tá aqui para ter plenitude. Prosperidade. E você não tá vivendo nessa frequência. Você tá no caminho errado. Você tá no caminho errado. É preciso voltar pro trilho, né? Exatamente. Então, eu fiz uma completa mudança na minha vida. Nesse ano da pandemia e no outro eu fui vegana, não comi nada, tudo alimentação limpa. Comecei a treinar, dormir melhor, cuidar do estresse.
viés, investigar essas questões. Fez coaching. Fiz coach, foi Ai, um processo. Ai, libertador. Jana, Foi como libertador, foi muito incrível, assim. Aí você vê os degraus que a gente vai subindo, né? Sim. E vai se entendendo. Aí que você falou, né, Jana? Quem eu sou de verdade? Eu não sou o que eu faço. Tá, e se a doutora Flávia, se eu não tiver mais CRM, o que eu vou ser da vida? Eu continuo sendo uma pessoa com valor. Exatamente. O meu valor, primeiro, está em ser filha de Deus. Segundo, tá nos principais coisas que Deus colocou pra mim. Ser mãe, ser Sua esposa. missão de vida, né? A minha missão de vida, que não necessariamente precisa estar atrelado a um trabalho, né? trabalho, Um né? Não ter. Então, construir tudo isso. Ou reconstruir, né? Você está falando de reconstruir. uma linhagem histórica, né? Porque Sim. a gente acaba esquecendo, né? Que passou de pai para filho, que não tinha conhecimento, que até os médicos também que te orientaram a respeito da sua primeira maternidade, né? Do nascimento do seu primeiro bebê, talvez eles também estavam fechados naquele mundo profissional. Sim, Então, nós somos uma vítimas linhagem. de vítimas, né? A gente não pode botar culpa. Mas a gente tem que trazer para nós a responsabilidade que os meus resultados são frutos das minhas escolhas. Se eu estou tendo um resultado que eu não quero ter, eu vou fazer outras escolhas. Qual estratégia nova para Isso. repercutir no E aí eu novo fui resultado? limpar o meu corpo, né? E aí eu encontrei a medicina integrativa que eu não conhecia, né? Que é o que eu trabalho hoje. Então, olha como é lindo na nossa maior dor, se abre a nossa maior porta, que vai não só abençoar a nossa própria vida, mas ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Sim. Porque a partir daí, além de mudar a mim mesma, hoje eu posso fazer um trabalho com as mulheres que eu jamais pensei em fazer. Porque eu não tinha esse conhecimento. E eu tenho hoje um testemunho. Então, quando alguém fala, mas é difícil, mas no meu caso não tem jeito. Olha pra mim, eu tenho 3 anos que eu tive esse diagnóstico. Eu tô muito melhor agora do que eu tava em fevereiro de 2020, quando eu fui lá no médico com uma lesão de 4 centímetros na mama e eu não operei, eu não fiz quimioterapia, eu não fiz radioterapia. Eu tomo um remédio vioral, mas o tratamento, a base dele foi dar para o meu corpo aquilo que ele precisa, os estímulos que ele precisa. E, gente, o nosso corpo tem um poder de autocura, tá? O corpo, ele quer se alinhar no projeto original que Deus fez pra gente ter saúde plena. A gente só precisa dar condição para isso, cuidar com carinho desse corpo, amar esse corpo verdadeiramente e parar de se auto-sabotar. Porque às vezes a gente fala, eu vou, mas a gente cai nas desculpas, né? E que tem tudo a ver com a nossa história, nossos traumas, enfim. Então, o buraco sempre é mais embaixo. E vale a pena a gente cavar até achar a raiz dos nossos problemas. Não significa que é fácil, né, doutora Não Flávia? Não é. Demanda muita energia e muita disposição pra gente ver quebrar o nosso orgulho. Sim. Aí é que tá. E a gente liberar perdão sobre os outros e sobre nós mesmos, que é o mais difícil. Muitas vezes a gente não tem auto-perdão. A gente carrega a culpa e não consegue olhar pra gente mesmo com bondade e falar, tudo bem, você fez o melhor que você podia com aquilo que você tinha, mas agora você é uma outra mulher. Então, você vai fazer outras escolhas. Né? Então, é isso. Que, conhecimento voltou para outros resultados, né? E inspirando outras mulheres, né? Eu sou prova disso, você sabe. Eu venho de banco, né? Então, eu trabalhei por 10 anos como gerente do Santander. E eu também achava que o trabalho era a alma do negócio. E quando eu resolvi ser mãe, não, você está entrando na menopausa. Eu falei, meu Deus do céu, não é isso que eu quero. Eu vou fazer 35, né? E aí eu vejo que as minhas pacientes falam, você tem vontade de ser mãe? Porque, a gente tem relógio. Fala, não, calma, se for na hora de Deus, eu não penso tanto na medicina, sabe? Que eu vejo que a pessoa, assim, ao mesmo tempo que ela me motiva, ela me desmotiva. Que ela fala assim, mas você não vai ter a vida que você tem, que você não vai conseguir fazer isso. Aí eu falo, gente, mas todo mundo faz, por que eu não vou conseguir fazer? É como a doutora Então, Andressa... assim, parece que a pessoa joga um balde de água gelada, mas ela quer também te deixar um medo. Então, eu vejo que as pessoas são assim, né? Sim. Tipo, olha, a gente tem relógio, mas quando você pensa em ter? Foi o meu caso. Calma. Na hora de Deus, a hora de Deus é a hora certa, gente, é claro calma. que não vai ser como antes, porque assim, mas você não vai continuar, você não vai continuar, aí assim, ao mesmo tempo, você entendeu? Fala que você tem que arrumar um filho, mas ao mesmo tempo, mas você não vai ter essa vida que você tem.
Você entende? Então, assim, aí Graças fala, a Deus que você não vai ter a mesma vida, né? Isso, Porque você vai vai ter ser uma vida diferente. muito melhor, Muito né? melhor. Não eu imagino, eu não sou mãe, mas eu imagino que deve ser algo muito diferente. Muitas coisas na vida vai mudar. Olha, doutora, o que eu mas posso... pro bem, entende? O que eu posso te dizer como experiência, eu tava com 35 e aí todo mundo me amedrontou, né? Então, eu tô na mesma fase, então. E eu fiz os exames, realmente estava super ruim. E foi muito engraçado que eu falei, então eu vou casar. Porque eu já fui casada uma vez. E aí eu falei, caramba, André, agora eu quero casar, né? Porque agora eu quero casar e ter filho, né? E aí a gente... Porque você fica até com esse desespero na cabeça. Fala, gente, olha, eu vou fazer já 35, meu Deus. Aí eu falei pro meu namorado, você quer ter outro filho? Porque assim, tá todo mundo falando, então você E agora, né? que E agora, cria o que uma que eu coisa na faço? cabeça e eu acho que não é assim, que eu tenho pacientes que engravidaram com 38 anos, super o bem. poder da fé faz toda a diferença mesmo. Mas, eu gente, fui que pra isso? viagem e aí eu falei, olha, então eu vou engravidar a minha lua de mel. Já vou trazer Já a fez minha tudo filha. programado. Já vou trazer a minha filha, porque... E a gente brinca com a Lívia, né? Olha, nós trouxemos você da Itália, tudo bem, Lívia? Você foi fabricada na Itália. E eu fiz um cruzeiro de Veneza pra Grécia, né? E aí o André, Márcia, que história é essa? Eu disse, não, eu vou engravidar aqui, já é assunto encerrado. Eu vou levar minha filha daqui embora. E de ter feito, né, Flávia, quando a gente chegou, eu tava grávida, né, e aí eu procurei depois para conhecer um pouco mais sobre essa parte de humanização, de ser mãe, porque realmente, Janaína, a maioria também falava para mim, Márcia, você é do mundo corporativo, você vem de banco, é super tarefas, e aí você não pode ser mãe, por quê? Como é que você vai fazer? E não é possível, que risco é esse de colocar numa creche, né, num berçário, você não pode, você tem que carregar a culpa de ter que ficar em casa com a criança, e não é isso, né, e aí você tem que se olhar no espelho, voltar e falar, opa, mas eu posso ser uma mãe diferente, eu posso ter equilíbrio, eu posso escolher ter resultados diferentes. Sim. Então, assim, a minha sugestão para as mulheres que estão nos ouvindo é que você não precisa pegar a carga do outro, né? Se ele teve uma frustração, ok, mas eu não me permito ter essa frustração, eu vou construir um resultado diferente, né? E aí a gente foi procurar a Flávia, né, Flávia? E fizemos vários cursos de parto, curso de amamentação, tudo quanto é curso que a Flávia lançava no Geração Mãe, tava o André lá, né? A gente frequentou todos os cursos e aí o que eu achei super interessante de buscar conhecimento, né? Porque a maioria fala assim, nasceu a mãe. Nasceu o bebê, nasceu a mãe. Mas, na verdade, a técnica para cuidar, para se preparar, não nasce com a mãe. Entendeu? Você precisa aprender, porque você quer ser a melhor mãe, mas aí daqui a pouco você quer ser a melhor empresária, você quer ser a melhor esposa, e onde você encaixa tudo isso? Na Mulher Maravilha. Né? E aí você entra num cenário que acaba sendo perturbador, né? E como eu era empresária, né? Então, e agora? Você meus funcionários, minha empresa, minha filha, aí eu não posso errar no casamento, né? Sim. Então, essa cobrança para o equilíbrio me fez me tornar mais forte, né? Então, aí sim eu fui buscar uma mentoria, um coaching, né? Para se preparar. O Roberto Chiniachi, que é meu mentor, hoje eu dou aula de MBA para o MBA dele, né? Sobre estratégias empresariais para essa nova economia. Justamente porque eu percebi assim, por que não usufruir melhor desse tempo que eu tenho com a Lívia como for o melhor tempo, né? Então, que hoje a maioria pensa na quantidade. Você fica brava de deixar sua filha na escola o dia inteiro? Não, pelo contrário. Ela tá super feliz, eu tô super feliz. E a hora que a gente sai, que a gente busca ela na escola, é uma outra realidade. A gente desliga essa chave do trabalho, entra pro mundo familiar. Hoje ela entende, né, que sábado, domingo e feriado é dia da família e todo mundo interage. Então, eu acho que, assim, hoje, se eu puder dar uma recomendação para vocês, né, busquem o equilíbrio, né? Faça coisas que realmente tá na sua missão de vida, como a Flávia falou, todo mundo tem dor, né? Todo mundo passa por dificuldades, mas você pode criar o resultado que você quer. Sim. Com várias ferramentas, né? Então... e às vezes, assim, há momentos da mulher também, né? Então, assim, ela acabou de engravidar, né? Tem a gravidez, tem um filho pequeno,
É um momento como se fosse um parênteses, é uma janela que se abre. Ali Sim. ela vai ter que abrir mão de outras áreas. Sim. Não, agora eu E vou curta, ficar né? 100% Curta. nisso. Mas sabendo que vai passar. Tudo passa, sabe? É um momento que eu tô abrindo mão agora, não tem problema. Eu recupero depois, eu continuo estudando aí num tempinho entre uma mamada e outra, eu dou uma estudada, atendo alguém por telefone, busco alguns escapes, Apoios, né? algumas estratégias, sabe? Você não precisa fazer tudo sempre ao mesmo tempo, porque esse tipo de equilíbrio não vai funcionar, né? É um equilíbrio de você saber colocar o foco no momento certo, na hora certa. Naquele momento, agora, eu preciso colocar o foco todo no meu bebê. Não é hora de eu pensar em eu sair de casa e trabalhar. Então, se você tiver esse entendimento, essa sabedoria, que eu falo que é mais que um entendimento, é uma sabedoria. Agora eu tô, sei lá, acabei de casar, tô recém-casada, agora eu vou dedicar curta momentos da vida, porque não volta. E né? falando de filho, a gente tem que ter uma noção de que a gente está lidando com a responsabilidade de lidar com um outro ser humano. Então, não é uma escolha simples do sentido, eu vou dedicar isso, aquilo. É um período que é necessário você abrir mão de várias coisas. A doutora Andressa vai engravidar um dia, você vai ter que abrir mão por um período, né? Passa. Por quê? Porque aquela criança depende 100% de você. E se a gente está pensando em modular um bebê, porque a gente tem que pensar num bebê em formação, até os 2 primeiros anos de vida, 70% do cérebro é formado. Então, a qualidade de estímulos que esse bebê recebe, desde o ventre até os 2 primeiros anos, vai definir quem essa criança vai ser lá na frente. Então, será que eu não posso abrir mão de algumas coisas? Eu não posso tirar um pouquinho? Eu trabalhei, viu, gente? Eu fiquei meu período de licença, 6 meses que eu tinha emprego na HC, depois eu voltei. Meus bebês foram para berçário com 6 meses em período integral. O meu também. Então, até hoje. Eu vou carregar uma culpa por causa disso? Não, era o que eu podia fazer. Mas esse tempo que eu dediquei de 6 meses, eu sei que foi fundamental. E aí eu precisei voltar, então o tempo que eu tenho depois com esse bebê, eu tenho que ter isso em mente, né? Porque a gente consegue colocar propósito naquilo. Sim. E entender, gente, que uma criança não pode pagar também o preço da minha loucura, da minha desorganização, da minha falta de planejamento. Então, quando a gente vai falar de pré-concepção lá, eu falo, olha, não é você só preparar o seu corpo. Você está num bom momento para ter um filho? Porque você precisa se organizar. Como é que vai organizar suas finanças? Como vai organizar você vai gerir seu tempo depois? Porque não é isso, botar uma criança ali no mundo e depois... Né? E trabalhar a questão da mentalidade, né? Sim. Dessas renúncias, Sim. né? De tudo isso, para não sentir depois um forte impacto, né? Você tá vendo que você tá abrindo mais um papel na sua vida. E aí, quando ela começa de dentro para fora, tudo começa na mente. Aí ela começa a mentalizar, ela começa a ver tudo isso fluindo, como que vai ser a sua vida, como que você gostaria que fosse. E aí, tudo isso flui de uma maneira mais leve. Nessas estratégias que eu comentei que eu apliquei nas aulas do MBA, você está falando que é até os 2 primeiros anos, né, Flávia? No nosso trabalho, quando o adulto ele está sob muito estresse, né, empresarial, que é o que eu cuido, ele simplesmente vai para um gatilho da primeira infância que é percebida, né, da gestação até os 7 anos. Então, para você que quer ser mãe, né, você precisa saber da responsabilidade que se você não cuida bem da gestação até os 7 anos, depois você vai ter um adulto com vários danos, né, traumas e tudo mais, que você vai ter que administrar na fase adulta. Total, então, isso. A gente precisa realmente focar no momento certo, aproveitar o melhor possível de cada momento e sem ter que copiar a modinha, né? Eu acho que às vezes a sociedade nos obriga a fazer coisas que não precisa. Você pode ser uma pessoa empoderada e falar, hoje eu estou no meu momento. Hoje eu não quero, mas quem sabe daqui 1 ano, daqui 2, né? A escolha tem que ser sua. Afinal, o resultado é seu. E o Bov aqui tá falando que a gente tá na fase final aqui do podcast, ó. Então, gostaria de uma mensagem final para quem tá nos acompanhando. Não, eu vou falar aqui dentro da minha área, tá? Assim. Mulheres, cuidem realmente dos principais pilares da sua saúde. São 5, eu quero que você guarde isso, tá? Sua dieta, sua atividade física, suplementação hoje é fundamental. Não tem como você ter saúde sem suplementar pelo menos alguns micronutrientes básicos.
manejo do estresse e qualidade do sono. Se você fizer esse dever de casa aqui que cabe na sua mãozinha, você vai ter muito mais produtividade, felicidade e capacidade de viver o seu propósito, né? Que é o que a gente tem buscado e falado tanto, tá? Se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. Obrigada. Que a doutora Flávia falou, eu acho que complementa muito nos meus procedimentos. Então, assim, as mulheres que cuidam desde a parte interna, sono, alimentação, ela buscar essa parte de rejuvenescimento, eu acho que é algo assim que seria a cereja do bolo, que ela até comentou isso daqui. Toda razão, cuidar primeiro de dentro para fora e depois a gente fazer essa parte da cereja do bolo, que seria o rejuvenescimento da face. Perfeito. E o que eu tenho a dizer é que cada mulher é um ser único, né? Se você olhar para você como algo único, né, feito por Deus, não cair na armadilha da comparação, né? Isso me veio muito agora, das armadilhas da comparação. Então, o que é aquilo que se encaixa para você? Né? O que é aquilo que você consegue dar conta de fazer? Né? E você firmar nesse propósito, por que você está fazendo o que você está fazendo? Né? O quanto você vem dedicando a ser uma mulher, e não só fazer, e não só buscar ter. Né? Buscar essa delicadeza, mas ao mesmo tempo com essa coragem, dessa força, né? De sabedoria, de saber o momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E entender que a gente é capaz, né? De atender todos os nossos papéis, mas que isso seja de uma forma leve, tranquila. Né? Então, só complementando o que a Janaína está comentando, no meu caso, para mim, como sugestão para vocês, eu acho que eu venho de uma família que buscava o sucesso a qualquer custo. E eu repliquei durante toda a minha história, né? E quando eu virei mãe, aí eu entrei em caos. Né? Porque não dá para ser a qualquer custo, porque a criança não faz aquilo que você fala, ela faz aquilo que ela vê o que está acontecendo no lar, né? Então, eu sugiro equilíbrio em todos os pilares da vida, equilíbrio no seu relacionamento, na sua dieta, no rejuvenescimento, né? Porque aí você vai começar a perceber que existem outros valores esse que nutre a alma, né, doutora Flávia? Que eu acho que aí volta na história da fé, né? Sim. Porque se você se compara com o mercado, talvez você vai se achar incapaz. Sim. E, na verdade, tem espaço para todo mundo, todo mundo tem a sua particularidade, a sua individualididade, então... Bora ser feliz, né? Isso mesmo. Diminuir a voz do mundo, né? E aumentar a voz de Deus interna, em cada uma delas. Acho que é isso. Perfeito. Olha, meninas, gratidão pela entrega de vocês. Obrigada pelo tempo, por compartilhar informações valiosas, né? Para que a gente possa contribuir, para que essas mulheres se empoderem cada dia mais e sejam felizes. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Obrigada.